Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o canal Resumo Virtual. Nós estamos de volta para mais uma gravação de atualidades. Acompanhe! E no vídeo de hoje você vai acompanhar as principais notícias do mês de fevereiro de 2020 e que podem cair num concurso ou ser tema de redação. Então vamos começar. Antes vou pedir para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito ou para deixar o seu like se você já se inscreveu. Vamos começar pela questão. Leia o texto e assinale a alternativa correta. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto nesta quinta-feira 20, no qual autorizou o envio de tropas das Forças Armadas (AAU) para reforçar a segurança no estado. De acordo com o decreto, os militares permanecerão na região até o próximo dia 28. O decreto de garantia da lei e da ordem foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União e também é assinado pelos ministros Fernando Azevedo e Silva, Defesa, e Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional. Notícia do G1 do dia 20 de fevereiro de 2020. A pergunta é: para qual estado o presidente enviou as tropas das Forças Armadas? A. Rio de Janeiro. B. Espírito Santo. C. Ceará. D. Rio Grande do Norte. Ou E. Minas Gerais. Eu acho que essa questão tem potencial para cair. E assim, eu fiz essa questão perguntando de qual estado se trata, mas eu acho que também pode cair os motivos que levaram esses policiais a fazerem a greve. Aí já tô falando o que está acontecendo, e aí o presidente resolveu então enviar as forças militares. Então resolva essa questão, no final do vídeo a gente volta com a resposta e comenta essa questão. Vamos começar então? Olha aí, resumo do mês, nós vamos ter aí, internacional, Portugal aprova eutanásia, Senado impede impeachment nos Estados Unidos do presidente Donald Trump, Estados Unidos versus Irã, na economia nós vamos falar de taxa Selic, real perde valor frente ao dólar, mercado de carne reaberto para os Estados Unidos, na política nós vamos falar de Glenn Greenwald, vamos falar de projetos para as terras indígenas e vamos falar em saúde especial, coronavírus, mais questão, mais rapidinhas. Vamos começar. Vamos começar aí com essa notícia então, de internacional, porque o Parlamento de Portugal aprovou a despenalização da eutanásia. E nós temos outros países da Europa que já aprovam a eutanásia nessas mesmas condições aí que Portugal está buscando, que é quando o paciente está consciente dessa decisão. Não que ele vai desligar os aparelhos, mas sim que ele vai realmente querer cometer a eutanásia. Então nós temos aí países como Holanda, Luxemburgo e Bélgica, onde essa prática já é legalizada. Agora então o Senado de Portugal aprova. Bom, hoje em Portugal tem até 3 anos de prisão para quem comete eutanásia. Por esses projetos, porque na verdade foi um conjunto de projetos que foi aprovado e não um exclusivo. Então tem alguns pontos principais entre eles que autorizam a chamada eutanásia ativa, ou seja, quando o funcionário de saúde aplica substâncias para abreviar a vida do paciente. Então foi o que eu acabei de falar, que é diferente de você simplesmente ir e desligar o aparelho. Isso então o que foi aprovado é injetar substâncias que vão acabar com a vida do paciente, tá? E então a pessoa deve estar consciente dessa decisão, não é simplesmente quando a pessoa está inconsciente e vai desligar o aparelho. E a eutanásia só poderá ser feita então em cidadãos portugueses ou em estrangeiros que residam no país. Isso para evitar o quê?
o que eles chamam de turismo da eutanásia. Quer dizer, as pessoas começarem a ir para Portugal para praticar a eutanásia. Então, eles não querem isso, portanto, só em residentes ou pessoas que são nativas ou que residam em Portugal. Então, aí a gente vê no próximo slide, claro que teve, o Senado aprovou, mas tem os setores contrários, principalmente ligados aí à igreja, que aí foram protestar na frente do parlamento. Então, a gente tem aí os cartazes Stop Eutanásia. E um dos pontos levantados até foi justamente essa questão do turismo da eutanásia, que eles querem evitar, e também aí os setores pró, né, que eles falam pró-vida, né? Então, também teve essa parte contra, mas é bom a gente ficar atento a isso, porque a eutanásia, por exemplo, aqui no Brasil é uma questão que ainda nem é discutida. Se a gente pegar o aborto ele ainda é muito mais discutido na sociedade do que a eutanásia. Então, já são países aí que estão à frente de nós nessas discussões. Isso eventualmente pode ser um tema de redação, e aí aparecendo esse tema você pode colocar: recentemente o Senado de Portugal aprovou a eutanásia, então entra aí como um argumento, tá bom? E aí vocês têm a fonte aí para consultar. Vamos pro próximo. Senado dos Estados Unidos absolve Donald Trump em processo de impeachment. Bom, na verdade, quando o Congresso, o Congresso aí que eu digo, aí a gente está falando de Senado, quando o Congresso aprovou o impeachment do Donald Trump, já era esperado que o processo fosse ser interrompido no Senado. Por quê? Porque o Senado tem maioria de republicanos, que é o partido de Donald Trump. Então, espera-se que os senadores republicanos apoiem o presidente. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas é interessante a gente entender por que começou esse processo de impeachment para o presidente Donald Trump. Não é muito comum a gente ouvir falar em processo de impeachment lá nos Estados Unidos para o cargo de presidente. Isso tornou-se mais comum da gente ouvir aqui no Brasil. Mas olha que interessante, nenhum presidente dos Estados Unidos até hoje foi retirado do cargo por processo de impeachment. O que a gente já teve nos Estados Unidos foram presidentes que foram assassinados. O mais famoso dele foi o John Kennedy, mas retirado do cargo por impeachment não teve. E aí eu coloco, então, com o Donald Trump livre do processo de impeachment, ele está livre das acusações de abuso de poder e obstrução de apuração do caso pelo Congresso. Então são 2 pontos aí. Isso pode aparecer num concurso, perguntar então do que ele estava sendo acusado, tá? Você tem que saber disso e nós vamos revisar o caso que levou a esse processo de impeachment. No próximo slide, para a gente entender, aí a gente tem um infográfico como foi a votação. Olha só, então são 2 casos que ele é acusado. Pela acusação de abuso de poder, aí ele teve 52 votos contra e 48 a favor. E pela acusação de obstrução do Congresso, ele teve 53 votos contra e 47 a favor. E aí a gente tem, né, um voto a mais contrário, que é desse senador republicano Mitt Romney. Então, é o senador pelo estado de Utah e ex-candidato a presidente em 2012. Tem histórico de críticas a Trump e já havia votado a favor da convocação de novas testemunhas no processo. Então, esperava-se que todos os senadores republicanos votassem contra a acusação de abuso de poder, contra a acusação de obstrução do Congresso, mas teve esse rebelde, chamado de rebelde,
pela reportagem, tá? Bom, então esse processo de impeachment não vai pra frente, porque para ir pra frente precisava de 2/3 dos votos contrários, ou seja, 67 votos, o que então não conseguiu, e ele então, Donald Trump vai permanecer no cargo pelo menos até o final desse ano, comecinho do ano que vem, que esse ano tem eleições. Se ele não for reeleito, aí ele sai, mas aí pelas vias normais da troca de poder, que é através da votação. Agora, a gente precisa fazer um histórico para relembrar o que levou a esse processo de impeachment. Bom, então, o que acontece? Tudo isso está relacionado ao presidente da Ucrânia. Por quê? Porque teve a eleição lá na Ucrânia, ganhou esse presidente aí que vocês estão vendo na foto, o nome dele Volodymyr Zelensky. Então, no dia 25 de julho de 2019, Donald Trump liga para o presidente e fala assim: ô presidente, você não quer investigar para mim o Joe Biden e o filho dele? Se você investigar, eu envio para você uma ajuda aí de alguns milhões de dólares para ser uma ajuda militar. Bom, só que essa ajuda militar aí de 391 milhões de dólares, não é uma ajuda nada básica, né? Então, o que aconteceu? No dia 19 de setembro, o jornal Washington Post descobriu o caso, e isso nada mais é do que uma chantagem, né? Indiretamente eu tô falando pra você: se você me ajudar, eu envio o dinheiro pra você. Se você não me ajudar, não tem dinheiro. Acontece que o Joe Biden, ele é o candidato provável democrata que vai competir com o Trump nessas eleições. Então ele já tá querendo aí investigar, ter informações aí para provavelmente ajudar na campanha dele. E o filho de Joe Biden, tá aí, o Hunter, é ex-membro do conselho de uma empresa suspeita de corrupção na Ucrânia. Mas ele foi então absolvido. Então os Estados Unidos continuam sendo um país sem ter presidentes que sofreram um processo de impeachment. Isso quase aconteceu já algumas vezes, mas não aconteceu. E aí a gente teve algumas reações, né? Por exemplo, a Nancy Pelosi, deputada democrata, presidente da Câmara, disse: o presidente se gabará de ter sido absolvido. Não pode haver absolvição sem julgamento, nem julgamento sem testemunhas, documentos e provas. Ela foi uma das deputadas que se empenharam para conseguir ter o impeachment, tá? Do outro lado, Lindsey Graham, senadora republicana pela Carolina do Norte, disse: infelizmente, duvido que meus colegas democratas que estão motivados pelo ódio ilimitado ao presidente Trump tenham a capacidade de seguir em frente. O presidente foi absolvido hoje pelo Senado e será exonerado pelo povo americano em novembro, quando for reeleito para um segundo mandato. Bom, então agora já estão ocorrendo as prévias nos estados americanos para decidir quem vai ser o candidato oficial pelo Partido Democrata, quem vai ser pelo Partido Republicano. Em novembro, eleições. Aliás, a gente tem um vídeo no nosso canal explicando como é que funcionam as eleições presidenciais nos Estados Unidos, porque é um processo bem diferente do Brasil, em que a eleição é direta. O eleitor vai e já vota direto e já vence quem tem a maioria absoluta. Lá é diferente, são eleições indiretas. Então, assiste o vídeo aí no nosso canal, vou deixar aqui o link no final desse vídeo, certo? Próxima notícia. Nós vamos continuar falando de Estados Unidos, por quê? Porque o Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução para limitar os poderes da ação militar de Trump contra o Irã. Na verdade, a gente vai ler aqui por essa resolução e
o Trump, na verdade, não vai mudar nada na prática. Mas o importante dessa notícia é que o Trump deveria ter sido apoiado por todos os congressistas republicanos que são do partido dele, mas não foi o que aconteceu. Ele teve uma baixa. Então isso sinaliza pra gente que nem todos os senadores, deputados do Partido Republicano estão satisfeitos com a política adotada pelo Donald Trump, tá? E isso pode refletir nas eleições de novembro. Então vamos só entender o que foi isso aqui, tá? Aí na foto a gente tem o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, concede a entrevista coletiva após a aprovação de uma resolução que limita poderes de ação militar contra o Irã por parte de Donald Trump na quinta-feira, dia 13 de fevereiro, tá? Então foram 55 votos a favor, 45 votos contrários. Mas aqui nessa aprovação a gente teve 8 republicanos que votaram a favor e deveriam então ter votado contra, tá? O texto é uma resolução simultânea, o que significa que exige apenas a aprovação de ambas as câmaras do Congresso e não vai ao presidente para assinatura. Os republicanos argumentam que isso torna o projeto não vinculante, ou seja, sem cumprimento obrigatório. No entanto, é um constrangimento para Trump por ter sido obtido com a ajuda de senadores de seu próprio partido, que tem a maioria no Senado. O texto pede ao presidente que não envolva as Forças Armadas em hostilidades contra o Irã ou qualquer parte de seu governo ou exército sem autorização explícita para uma declaração de guerra ou uma autorização específica para o uso da força militar contra o Irã. Então essa resolução, ela é publicada justamente alguns dias depois daquele ataque do míssil dos Estados Unidos que acabou matando um dos principais generais do Irã lá no Iraque, que a gente mostrou inclusive no resumo de janeiro. Se você não está sabendo disso, acesse, acompanhe, porque isso com certeza vai cair em alguma prova de atualidades. Então, para o presidente aí, basicamente, não iniciar uma guerra sem consultar o Congresso. Por quê? Vamos passar para o próximo slide. Porque desde 1973, a War Powers Resolution força o presidente americano a obter autorização do Congresso para qualquer intervenção militar de mais de 60 a 90 dias. Então, para o presidente fazer essa intervenção, ele tem que consultar o Congresso. Só que nessa intervenção do Irã, que acabou matando o general, ele não consultou o Congresso. O Trump, por sua vez, diante dessa resolução, ele foi no Twitter e diz assim, ó, tá em inglês, eu vou traduzir. É muito importante que, para a segurança do nosso país, que o Senado dos Estados Unidos vote não para essa resolução aí do Irã. Nós estamos fazendo muito bem com o Irã, estamos indo muito bem e não é hora de fraquejar, de fraqueza. Os americanos, então, apoiaram o ataque com o terrorista Soleimani. Então, aí ele chamando aí aquele general que foi morto, que foi era o segundo homem mais importante do Irã, de terrorista, tá? Então, o Trump fala que é importante que não apoie essa resolução, porque não é hora de fraqueza para os Estados Unidos. Mas a gente tem então essa resolução aí de 1973 que tem que consultar o Congresso, e como eu disse, ele ordenou esse ataque que matou o general Soleimani em 3 de janeiro sem comunicar o Congresso, tá? Então aí, pra gente ficar por dentro desse andamento do que vem acontecendo aí, né, com essa tensão entre Estados Unidos e Irã, mais um desdobramento desse ataque que aconteceu no dia 3 de janeiro, ok?
Bom, gente, antes da gente mudar de assunto, vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e deixe seu like nesse vídeo. Vamos pro próximo.